Agora tu. Calma aí, vamos lá. Segundo take. Bem-vindos ao canal Até que Faz Sentido. Nesse canal a gente vai abordar diversos temas, sendo ele de metafísica, sociais e coisas do tipo, e deixamos bem claro que tudo aqui é especulativo. Então estamos sujeitos a divergências, várias coisas do tipo. Fiquem à vontade para participar também. Eu sou o Doca Eu sou o João. e hoje a gente vai falar sobre Louis Lavelle. Para quem não sabe, Louis Lavelle foi um metafísico francês, nasceu em Parranquet, eu não sei, em 15 de julho de 1883. Ele falou sobre diversos assuntos como axiologia, estética, o problema do mal, a moral, a liberdade de espírito e tal. E hoje, especificamente, falaremos de uma frase dele, que é a seguinte: há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos estivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se, tornamos-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos senão tateando no caminho obscuro onde tudo se torna obstáculos aos nossos passos. A sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugídios, em saber fazê-lo reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana, e por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Você quer começar falando, Tchau? Pode começar que eu vou seguindo teu ritmo. Beleza. Nessa frase do Lila Velho, né, a gente vê já de cara um dos elementos claros sobre isso que ele está falando aqui são sobre fases da vida, que fica muito evidente, principalmente quando ele começa falando de momentos privilegiados, depois de momentos solitários e miseráveis. E isso também a gente já tem essa primeira dimensão do que Louis Lavelle está falando. E nesse momento fica bem claro outra coisa que também fica bem explícita nisso sobre momentos difíceis. E o que a gente, pelo menos eu, a perspectiva que eu abordo muito disso é como passar momentos difíceis em sobriedade. Acho que é uma das coisas que salta aos olhos, principalmente quando ele fala sobre a sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança, né? É justamente sobre essa sobriedade que temos que ter em momentos difíceis. Porque um dos problemas que as pessoas têm, né, é como responder a momentos difíceis. E eu acho que nessa frase, Louis Lavelle, ele dá a chave para os momentos mais difíceis da nossa vida, que são justamente as lembranças. É por isso que é importante a gente lembrar, principalmente de coisas boas. Continuando aqui por outros assuntos, assuntos não, continuando discorrendo o que eu estou falando, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, a nossa infância, em que é um momento privilegiado, em que parece que tudo dá certo, a gente não tem preocupação alguma. Claro que há exceções para tudo, né? Há pessoas que têm infâncias dolorosas e traumas causados na infância, né? Tem toda essa questão. Mas quando a gente pega uma maioria esmagadora, a infância ela é um momento que é como se estivesse blindada de problemas, né? A gente não tem isso. Parece que o universo realmente se ilumina para a gente. E, com o passar do tempo, no, na deriva natural da vida, né? Onde no fluxo natural da vida, a gente chega muitas vezes à adolescência barra vida adulta, em que as coisas começam a ficar bem mais difíceis. Eu acho eu particularmente acredito que esse seja um evento natural do ser humano, que a gente naturalmente, quando se chega à responsabilidade, a gente começa a ver o quão dura e árdua a vida é, muitas vezes, né? E muitas pessoas não sabem responder a esse tipo de coisa justamente pela infância, entende? Pela essa ausência de dificuldades na infância, esse tipo de coisa. Então, quando vem os momentos difíceis, elas procuram outras formas de formar realidade, entende? Onde tudo mesmo se torna um obstáculo. Nessa perspectiva, né,
a gente poderia pegar que talvez a infância fosse um momento de aprendizado em que muitos não, obviamente pela ingenuidade e pureza, né, da infância, muitos não buscam aprender. E é por isso que assim que chegam as primeiras dificuldades, essa frase, pelo menos aqui, fica muito clara para mim. Já não caminhamos senão tateando num caminho obscuro onde tudo se torna obstáculos aos nossos passos. Porque é um curso natural da vida, né? A gente vai ter momentos assim. E nessa hora é onde Louis Lavelle fala sobre, e aqui a gente tem que pegar a essência da lembrança, entende? Porque não é simplesmente lembrar, porque, por exemplo, temos memórias ruins, há pessoas que têm traumas, então já imaginou chegar numa pessoa e falar assim, não, cara, você só tem que lembrar, por exemplo, da sua infância, e o cara teve um trauma gigantesco na infância, então não faz sentido falar isso para alguém. Entende? Você quer falar alguma coisa? Pode continuar. Não faz sentido a gente chegar com essa solução, entre aspas, né? Seria muito mais lógico a gente começar a refletir sobre que tipo, uma das coisas que fica também, pelo menos me instiga a pensar nesse texto, é sobre que tipos de coisas eu tenho dentro de mim, que tipos de lembranças eu tenho dentro de mim, entende? Porque somos reflexos do que carregamos. Então, se no meu momento de dificuldade eu não tenho nada de bom para lembrar, provavelmente isso não é uma lei, eu vou perecer na dificuldade. É por isso que é importante a gente preservar e manter dentro de nós bons momentos, justamente para fazer dele a trama da nossa existência cotidiana, né? Aonde é o nosso refúgio. É como se em um momento, por exemplo, de dificuldade em que você consegue resgatar e reviver uma lembrança dentro de você, não exatamente, obviamente, né, como era antes, mas trazer aquele sentimento à tona de novo, isso lhe traz sobriedade e até mesmo um certo refúgio dos problemas, entende? Porque se a gente tem uma certeza que os problemas nos nortearão, eles vão estar conosco, não faz sentido fugir deles. Acho que quando a gente foge dos problemas ou quando deixamos eles nos definir, a gente perdeu o jogo. Porque, por exemplo, Sean, ninguém nunca se lembra uma fase por inteiro, seja ela boa ou ruim. Você só se lembra do principal. E o que eu estou querendo falar com isso, vou deixar de uma maneira bem mais clara. A gente não tem uma lembrança de um dia ruim por inteiro, entende? A gente tem uma lembrança de algo que fez aquele dia ser ruim. E isso prevalece naquele dia. Entende? E isso é muito legal. Ao mesmo tempo que é muito assustador para mim. Porque quando a lembrança do dia bom é do mesmo jeito. Você não lembra aquele dia inteiro, mas você lembra o que fez ele ser bom. Eu acho que está dando de escutar o cachorro, mas faz parte. Vamos supor que ele esteja falando aí o que eu não esteja falando. Né? E é justamente sobre isso que eu extraio muito desse texto, entende? Entendi. Você falou uma coisa interessante, que o Lavelle meio que dá a chave, né, para essa questão da lembrança, que ele traz a lembrança como se fosse uma chave mesmo, como se fosse alguma coisa que permite que dá à nossa vida algum sentido, porque sem a lembrança não tem possibilidade nenhuma de você viver socialmente. Imagina acordar e não lembrar de nada, né? É uma experiência horrível imaginar isso. Sim. Ou você tá caminhando e de repente você perdeu tudo. Eu acho que existe alguma doença relacionada a isso. Eu acho que é leucemia, alguma coisa assim. Não é o Alzheimer, não? Eu acho que é esse mesmo. Que você É o Alzheimer, pô. perde a, perde a lembrança, né? Perde a memória. Quando você Sim. esquece. Não lembra das pessoas e nem mesmo da sua própria pessoa.
como se a sua história, ela de repente desaparecesse. E imagina que coisa assustadora, né? Mas a verdade é que cada um de nós tem essa possibilidade de lembrar. Como você falou, não dá para lembrar de tudo, mas algumas coisas eu consigo lembrar. Por exemplo, 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou até do meu nascimento, das pessoas que eu conheci, por onde eu andei, alguma coisa eu consigo lembrar ali. E é só isso que dá à minha história um sentido. Porque se eu consigo lembrar da minha infância, porque eu sei que era eu que estava lá, foi eu que fiz aquilo, eu que andei por aqueles lugares, eu que falei com aquelas pessoas, conheci aquelas pessoas. Então, se eu não tivesse a memória, seria impossível eu reconhecer as pessoas e elas me reconhecerem. Então, eu acho, essa é uma opinião, né? Que a lembrança ou a memória, como se queira chamar, ela é de alguma forma uma espécie de fagulha divina que está presente em nós, de maneira que nós podemos perdê-la a qualquer momento, simplesmente pelo fato de que nós não conseguimos lembrar tudo. E aí ele fala desses momentos privilegiados, né? Uhum. A infância nem sempre foi boa para todos. Por exemplo, eu tive momentos que eu não gostei tanto na infância, né? Prefiro não recordar, mas algumas coisas foram boas, sim. Os amigos, as companhias, etc. Mas acontece também que esses momentos privilegiados, eles acontecem em várias fases da nossa vida. Por exemplo, na escola ou em algum lugar que você frequenta, num No grupo de amigos, na trabalho, né? igreja, no trabalho, né? Aí eles estão sempre presentes e é como se fosse um momento de felicidade ou de prazer, um momento de clareza espiritual que você tem, um insight, né, como se costuma chamar, uma Sim, visão que você tem, ou até mesmo um sonho, uma revelação que você tem, são momentos que você não consegue explicar como você teve aquilo, de onde veio esse momento, porque não tem como, naturalmente, ou pela, pela experiência humana, ele não seria possível, mas de repente você teve aquela intuição e teve aquela felicidade, aquele momento de felicidade que se vai muito rápido, né? sim. A felicidade, esses momentos são muito raros, Já, por isso já, que ele fala que são privilegiados. já diria Mário Ferreira dos Santos, né? Tem uma parte que ele fala sobre isso, né? Sim. Outra coisa interessante disso, né, Chal, é justamente que em tudo isso, a gente tem uma viagem dentro de si mesmo. Uhum. Não é algo externo, é interno. É isso. Como se fosse uma viagem no próprio mundo, né? Na própria história. Sim, é por isso Uhum. que é importante termos dentro de nós boas coisas também, porque Uhum. somos frutos do que carregamos, né, Chão? Pelo menos eu penso assim, Isso. e eu imagino que seja assim. Acho que insegurança, geralmente uma pessoa insegura, ela tem muitas lembranças ruins dentro dela, e aquilo faz ela ser Ah, insegura. Já, pode eu, falar. você está falando, o importante não é guardar as mágoas, né? O importante é guardar justamente o perdão, alguma coisa boa que você fez, a mão que você estendeu, isso são coisas importantes. Ou alguma coisa que você ajudou a construir, por exemplo, né? Sim, Isso são é o tesouro
que você vai juntando no reino dos céus, né? Fala o Uhum. Evangelho. E eu acho que hoje a gente dá muita atenção a, a essas mágoas. Pessoas geralmente se irritam muito facilmente, começam a xingar muito facilmente, não conseguem ouvir o outro, né? E aí acaba que tudo o que compõe a pessoa é ódio, é falar mal do vizinho, tudo que afasta ela dessas coisas que são boas no fundo, né? Sim. E, e quando a gente tem essa convicção dentro de si que, por exemplo, a resposta para as coisas estão dentro de nós e não no que está acontecendo, me vem uma passagem da Bíblia, já que você tocou em Evangelho, né? Que é em Salmos Uhum. 90, versículo 12, eu creio, vai dizer assim: uns chegam a 80 anos, os mais fortes chegam a 90, talvez seja assim. Mas quero focar na outra parte. Ele diz assim: e os melhores anos da nossa vida são marcados por dor e sofrimento. E isso me deixa bem claro, quando eu leio isso, que o que vai definir se o momento é bom ou é ruim, se é agradável ou péssimo, coisa assim, né? É justamente eu, entende? O que eu tenho vai definir o momento da minha vida. É por isso que, Interessante. sim, há pessoas que às vezes parece que a vida dela nunca, nunca melhora, independente do que aconteça, continua É, naquela mesma tristeza de sempre, entende? Não, e aqui eu não usei uma palavra pejorativa, né? Mas não é a intuição aqui, mas a intenção, na verdade. É justamente para termos uma reflexão no meio disso, do quanto que é ruim, às vezes, a gente carregar uma carga negativa consigo mesmo, né? uhum. Qual é o salmo mesmo? Salmos 90. Eu não lembro, eu não, se eu li eu não lembrava desse trecho aí. Como é que é? Os melhores momentos? É, é assim, uns chegam a 80, na verdade é assim, uns chegam a 70 e os mais fortes chegam a 80 anos. E os melhores anos da nossa vida são marcados por dois sofrimentos. Realmente é um trecho que muito interessante e que podíamos falar dele, né, no Sim, com certeza. próximo, porque a verdade é que nós não temos muitos momentos de prazer ou de felicidade. E se temos, eles se vão muito rápido, porque e o Lavelle fala disso quando ele diz que nós precisamos de alguma forma tentar reviver esses bons momentos, salvaguardar a lembrança, como ele fala, né, desses momentos que são privilegiados e que se vão muito rápido, desaparecem muito rápido, porque nós não conseguimos nos agarrar neles. E ele diz também que todos os homens, eu não lembro a parte que ele fala, mas fala mais ou menos assim: não existe homem, não existe ser humano que não tenha tido essa experiência, que é a experiência de ter esses momentos privilegiados. Mas os homens se esquecem muito facilmente desses momentos, porque eles se deixam levar pelos impulsos do mundo, é, porque eles acreditam que é fora deles, né, que está a, a realidade, o solo duro da realidade, alguma coisa ele fala assim. Então, os homens se perdem muito facilmente, ele fala, se perdem na, nessa, nesse tumulto, nesse tumultuar do mundo, porque nós sabemos que o mundo falando aqui, não sei conceituar o que seja o mundo, mas
todos sabem ao que eu estou me referindo, o mundo, né? Uhum. O mundo nos atrai muito, muito, né? Tanto que sempre o Evangelho recomenda tomar cuidado com o mundo, né? Porque é a armadilha que está sempre presente. Se você não tomar cuidado, você cai, né? E Lavelle diz, os homens eles são arrastados pelo mundo e se esquecem. Deixa eu tentar lembrar o que ele fala. Não há homem que não tenha conhecido esses momentos, mas eles se esquecem porque eles se deixam captar por essas impressões, que no fundo são impressões mesmo. Impressões porque impressionam, impressões porque chamam a atenção, impressões porque roubam a atenção, tiram a atenção de coisas que são nossas próprias, que são os nossos tesouros, que são aquilo que é mais verdadeiro em nós e que nós